Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 22 de setembro de 2022 para o evento 817256 na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, meu nome é Everton, né? Everton Bezerra, sou instrutor aqui do Senai, formação em Engenharia Mecânica, né? Tenho MBA na área de gestão de manutenção, atuo hoje, né, na parte de manutenção e equipamentos mecânicos, né? Mais voltados na parte de climatização e refrigeração, e também presto serviço, né, em uma empresa de manutenção automotiva. E além disso, eu trabalho com projetos, né, já no período para mim, projetos na área de climatização e refrigeração, que é até a minha área aqui no Senai. Então, essa questão da fundamentos mecânicos, eu tenho uma experiência, né, de indústria e tudo mais, experiências anteriores, e aqui no Senai eu venho a somar, né, nos cursos que passam por SUC. Automação, mesmo sendo uma área da mecânica, né, não foi a que eu escolhi para estar atuando, tenho um pouco de noção, até porque os equipamentos, né, hoje em dia, com o advento da tecnologia, a gente tem que saber, pelo menos, né, como lidar com eles, métodos de trabalho, as linguagens, as tecnologias que estão sendo utilizadas, né? Acaba que tem que saber, só que não é a minha área de especialidade. Então, eu estarei com vocês aí durante essa SUC de Fundamentos de Mecânica. Posteriormente, vai entrar um outro tutor quando vocês especificarem na área de automação. Tá bom? Então, minha apresentação, né? E aproveitar, assim como eu estava colhendo as informações aí com o Joedson, né? Ele me disse que vocês terão aulas de metrologia no próximo encontro presencial, que vai ser no dia 1º. Então, aproveitar, a gente já faz a introdução, né, sobre metrologia, e no fim a gente aproveita o tempo, um bom andamento, a gente fala sobre OS e sobre POP, porque eu vi que são as duas atividades que vocês têm para entregar, certo? O Joedson aí foi confirmar. Então, pessoal, só passar as regras e os combinados que a gente vai ter junto, né, nesses momentos. Quero passar para você o seguinte: eu vou estar aqui fazendo a facilitação do conteúdo, a mediação com as experiências, a bagagem, né, o conhecimento que eu tenho, para ajudá-los a desenvolver as competências e habilidades necessárias. Então, não é algo impositivo. Eu vim aqui transmitir para vocês, e eu gosto muito, pelo menos a experiência que eu tenho aqui na tutoria do Senai, que os alunos também participem. Por quê? Muitas vezes o problema ali que o Joedson está atravessando hoje, né, lá no trabalho dele, pode ser algo que futuramente eu vou passar no meu, o Danilo no dele, ou algo que eu passei e sirva para o Joedson. Então, nas outras turmas, a gente sempre troca essa figurinha, é aberto para o aluno falar, tem um instrumento aí que vocês levantam a mão, ou chama aqui, libera o microfone, chama, né, e a gente vai construindo. Então, é um ambiente que eu tenho que fazer a facilitação para vocês, tanto na parte teórica, só que a prática, né, cada um tem um nicho, né, então eu tenho meus conhecimentos em uma área e em outros vocês vão ter mais conhecimentos que eu, isso é normal, então não vou ser hipócrita e achar que eu sei tudo, que isso não tem como, né, é impossível. Então vocês também vão ter conhecimentos em certas áreas e dependendo do que o assunto passe, né, eu digo para vocês, né, que pode participar, pode somar, isso é de grande valia, eu gosto disso. Eu creio que no fim também os alunos conseguem ter mais habilidades do que somente a nossa teoria. Então fica aberto para falar, a gente vai construindo as competências e habilidades degrau a degrau. Então ficamos combinados e aproveitem esse tempo, né? Porque é a hora de aprender, a hora de acertar e errar é aqui quando a gente está estudando. Então está todo mundo no mesmo propósito, todo mundo quer o mesmo objetivo, né? Então aproveitem, não tem criança aqui, todo mundo é adulto. Então fique tranquilo, pode fazer a pergunta. Não existe pergunta boba, né? O, o ruim é não perguntar, então aproveitem esse momento para a gente construir essas competências, certo? Então vamos começar? Ficou claro para todo mundo?
Ficou claro. O Danilo saiu. Então vamos lá. Metrologia, né? Voltou. Então os instrumentos de medição são as ferramentas necessárias ao operador para executar o dimensional de uma peça. Um exemplo. Estou ali fazendo a medição da minha planta, né? Na planta industrial. A alvenaria eu vou medir com trena, né? Então eu tenho medidas maiores, em metros a trena é um instrumento ideal. Agora eu já estou com um parafuso na mão. Quero medir esse meu parafuso. Como que eu vou fazer essa medida? Então eu já tenho outro instrumento, né? Eu vou pegar um paquímetro. Eu tenho aqui uma chapa metálica. Um paquímetro muitas vezes não consegue fazer medição. Aí você já pode usar um micrômetro e assim vai. São diversos instrumentos, né? Estou fazendo aqui vários instrumentos que se replicam. Vou utilizar um relógio comparador, porque eu traço no meu primeiro molde, todos que não baterem com ele, eu já consigo fazer um tratamento, né? Faço um acabamento, novo acabamento, um torneamento, um fresamento e assim vai na parte mecânica. Então, para que a medição seja efetuada com eficiência, a seleção do instrumento correto é essencial para a exatidão da medida. Que eu estou dizendo para vocês. Não vai pegar um paquímetro para medir uma parede, nem vai pegar uma trena para medir um parafuso, né? Para ter precisão, é lógico. Às vezes você está só com a ferramenta na mão, você faz o que dá. Vamos dizer, você tem só uma régua graduada para medir um parafuso, né? Muitas vezes você consegue ali fazer uma medição lógica que não tem precisão nenhuma. Ou tem uma precisão muito baixa, né? Nenhuma não, tem uma precisão muito baixa e vai ter uma dificuldade muito mais alta. Então nós vamos trabalhar esses instrumentos. Só passar para vocês, eu abri a câmera aqui para a gente ter um contato maior, mas eu costumo dar aula com a câmera desligada, pessoal, até para evitar desatenção do pessoal. Então, beleza. Vamos ver os instrumentos aqui, ó. O primeiro é régua graduada. Não sei se vocês têm filhos, né, crianças, ou saíram da escola há pouco tempo. Aquela régua que a gente usa, né, na escola, geralmente era de acrílico. Então, aquela é uma régua graduada. É lógico que para metrologia, essa régua de acrílico, aquelas de plástico, né, que tinha vermelha, verde, aquilo lá não tem uma precisão muito grande, porque quando estampa, né, o material, a escala muitas vezes tem imprecisão, até no começo, né, do zero. Onde está a posição do zero, você pode ter problemas. Até trenas, né? Não sei se vocês já viram, se trabalham com trena. Ultimamente, às vezes, você pega, ela foi cortada errada, né? Então, onde você acha que é o zero, já começou com 2, né, 3 milímetros. Isso influencia. Então, a régua graduada, né, utilizada na metrologia, é aquela régua em aço carbono ou aço inox. Tem escala em centímetro, milímetro, polegada, né? Dependendo se estiver no sistema internacional, vai ser todas as unidades que vêm do metro, né, e suas subdivisões. E se for no sistema inglês, vai estar em polegada. E tem aquelas que trazem as duas escalas, né? Aqui um exemplo. Essa régua é aquela régua metálica, não sei se todos já viram, e ela tem uma precisão muito boa porque o material não dilata tanto, ele tem só um problema de ser flexível. E para conservação dela, ela não pode utilizar para remover resíduos, né? Porque como ela tem uma ponta, um ângulo reto ali, dá para você raspar. Então não pode usar a régua para isso, não flexioná-la, porque ela vai sofrer essa flexão e vai perder a precisão, porque acaba empenando a régua. Evitar que caia também para não ter dano, e sempre limpá-la, né? E aplicar um óleo bem fino ali para evitar oxidação. Além da régua, nós temos o paquímetro. Não sei se todos já viram o paquímetro. O paquímetro é esse instrumento aqui. O paquímetro é considerado um dos instrumentos mais difundidos e utilizados no sistema metrológico. Isso se dá devido à sua capacidade em medir dimensões variadas. Pode medir a dimensão externa, dimensão interna, dimensão de profundidade e dimensão de topo. Então, quem é o paquímetro, né? Ele tem as orelhas fixas, tem os bicos aqui, né, embaixo, onde você também pode realizar a medição. Tem o nônio, né? O nônio é onde vai a escala ali, ó. Que pode, a parte de cima geralmente é polegada, a parte de baixo é milímetro, e no meio dele, né, tem a escala fixa, que ela também serve para realizar essa medição. Junto temos a haste de profundidade,
ele tem parafuso e trave e cursor. Então, se você vai fazer uma medida externa, utiliza aqui nos bicos, a medida interna, a orelha, medida de profundidade, você tem a haste para realizar até outros tipos de medidas, né? E como que esse paquímetro funciona? Todos já tiveram contato com o paquímetro? Joedson, Everton, Danilo? Já sim, já tive contato com o paquímetro. Eu utilizei para medir algumas coisas, parafusos, coisas do tipo. Show de bola. Danilo? Já também? Trabalho. Aham, sim. Tem um também, já tive aí particular também. É show de bola. O Everton também ou ainda não? Não trabalhei com ele, não, mas eu conheço ele bem, sim. Conhece bem. Eu pergunto antes porque tá aqui o desafio já. A gente já começa com o desafio sobre a leitura. Vocês trabalharam com paquímetro digital ou analógico? O que eu trabalhei foi digital. Analógico. Analógico também. Então o Everton e o Danilo vão saber fazer a leitura desse paquímetro aqui. Geralmente eu passo por todos os instrumentos e volto na leitura. Hoje vamos fazer o contrário, aproveitar que vocês já estão sabendo, né? Não sei se como que fica, se vocês estão vendo no computador ou no celular. Vocês conseguem passar qual que seria a leitura desse paquímetro aí em milímetro? Conseguem ver? Na verdade, ele está marcando um quarto, né? Da acho que 6,3 aproximadamente, né? Você está olhando lá em cima na polegada? Isso. Seja isso mesmo, tá marcando um quarto de polegada ali. Mas não é para usar conversão não, lê aqui embaixo quanto que dá. Consegue ver aí em milímetros? 5 milímetros? Chegou perto. Cadê o Everton que trabalhou com o analógico? Vou aproveitar, vou fazer o seguinte então. Anel zero tá no 7 milímetros, 6 milímetros. Não, Aí, já tá chegando mais perto agora. Vamos aproveitar e eu já vou abrir aqui numa whiteboard, que é uma tela em branco aqui, para a gente trabalhar essa leitura. Creio que você já está bem perto. É o mesmo sentido que você leu em cima, né? É o que vai ser que a gente vai realizar a leitura embaixo. Só vou jogar numa tela em branco aqui para nós trabalharmos de uma forma mais interativa. Dá um F5 aí na tela de vocês agora. A precisão do digital para o analógico é diferente ou bate igual? Tem alguma diferença de precisão? Não chega a mudar, não. Isso aí já foi pauta em outras turmas, né? O pessoal fala, pô, mas se pega o digital a gente fica muito, como fala, muito preguiçoso, né? Porque tá tudo na mão e tal. Aí eu falei, beleza, deixo vocês com essa visão, né? Vamos fazer. Aí depois que fez, o pessoal viu que o digital é muito melhor porque ele é muito mais rápido, né? Mas a precisão, o que demanda é a própria do equipamento. De um para o outro, acaba que o digital é até mais preciso, porque tem um erro de paralaxe quando você vai fazer a leitura do seu paquímetro. O analógico tem aquela questão do ângulo de visão também, né? Eu usei o nome complicado aqui. Quem está falando comigo é que agora vocês somem. É o Everton? Quem está falando comigo é o Everton, né? Eu acho que foi. Se eu tivesse errado o nome, já teria sido. Foi o Danilo. Ah, foi o Danilo? Danilo, eu falei paralaxe, mas é justamente isso. O ângulo que você realiza a leitura, tanto do encosto do seu bico ou sua orelha, quanto o seu ângulo de visão. Porque você pode estar com uma inclinação, né? E isso, infelizmente, causa um erro, ainda mais na leitura do nônio aqui embaixo. Né? Então, esse erro que você disse é o paralaxe. E o outro é você, que também está dentro de paralaxe, é o posicionamento do instrumento, né? Porque, deixa eu abrir a câmera aqui de novo. Um exemplo, você vai realizar a medição, deixa eu ver aqui,
desse bloco de notas que eu tenho aqui. Vamos dizer que eu tivesse um paquímetro aqui. Então, eu tenho que chegar com um ângulo reto para a minha visão, para eu fazer essa leitura. Muitas vezes você não consegue, vai estar assim, vamos dizer, né? E eu tenho que realizar assim, ó. Para eu ver, eu teria que subir e ficar no ângulo reto ou perpendicular com o paquímetro. E tem hora que não dá. Então, assim, o digital você vai lá, posiciona, trava, né? Você traz e tem a leitura ideal. Então, acaba que até quando você tem posições, né, difíceis de posicionar o rosto de forma perpendicular, o digital evita esse erro. Agora a precisão depende aqui, ó, igual esse aqui, a precisão dele é 0,05 milímetros. Entendeu? Você pode ter um digital que a precisão seja 0,01. E aí a precisão é melhor do que 0,05. E assim vai. Agora com relação à leitura, quem estava falando era o Everton ou era o Danilo? Já tinha começado. Até falou 6 milímetros. Então, que eu trazer para vocês. Essa parte aqui dentro do que eu... Vocês estão vendo a tela em branco, né? Classe 1, 2 e 3. Né? Então, aqui no livro de vocês, na página... Se alguém puder confirmar e está vendo a tela em branco. Não, não tem tela em branco. Não está aparecendo a minha tela para vocês aí? Está aparecendo uma tela preta em branco lá embaixo. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu desligar minha câmera também para não tomar espaço na tela de vocês. Estão vendo agora? Uma foto de um paquímetro aqui, de um pedaço, de um corte, né, do paquímetro. Na tela. Bem resumidão mesmo. E aí, como ele quer que você Alguém falou, não cheguei a ouvir aqui. aquela conexão. Funcionou para os três? Não apareceu, não. Ué, o Everton Danilo também não apareceu? Não apareceu para mim. Tá bem baixo, Danilo, quando você fala. Atividade bem simples mesmo, né? A tela não apareceu que o senhor está querendo mostrar. Caraca, que estranho. Porque o retorno que eu tô tendo é ela. Aquela hora você viu o slide, né? Agora, ó, vou compartilhar minha tela. Vai mudar aí, ó. Compartilhei. Apareceu uma tela em branco aí com a leitura do paquímetro. É essa que eu tô vendo aqui, essa tela aí. O paquímetro. Beleza. O Danilo também? Tranquilo, pra mim tá tranquilo, tô vendo. Caraca, Joedson, será que pode ser internet? E o ruim é que você não vai ver, esse momento é muito visual. Aqui tá travando pra caramba. Tem hora que acaba o áudio e volta. Fica uns 5 segundos e volta de novo. Conferir minha conexão aqui, já vou aproveitar. Tá ok. Vou confirmar com aqui do lado. Se a web tá ok. Acho que não sei se é a minha, não. Aqui tá todo mundo funcionando bem. Apesar que vários pontos da cidade estão chovendo, né? Não sei se todos estão em Goiânia. Mas quem tá vendo aí, Joedson, voltou para você ou não? Voltou não, deve ser minha internet, porque aqui também tá chovendo. Mas o áudio tá legal. Beleza, é que essa parte é visual. Essa aqui de cima, para o Everton e o Danilo que estão vendo, e o Joedson que vai ver posteriormente no vídeo, né? Essa parte aqui é a escala fixa. Então, como que a gente realiza a leitura? Primeiro a escala fixa que eu desenhei de vermelho e posteriormente a gente vem no nônio. No nônio a gente realiza a leitura depois do que a gente lê na escala fixa, certo? Então, como que a gente lê? Primeiro, onde é o zero do nônio está indicando, né? Você vai realizar a leitura na escala fixa, de acordo com o zero do nônio. Então, o nosso zero do nônio está entre o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está entre o 6 e o 7, né?
Então, ele passou só do 6, do 7 ele não passou. Então, você já vem a nota. 6, aí mais. Já realizei a leitura da escala fixa, não preciso mais, agora eu vou para o nônio, certo? Para realizar a leitura do nônio, é onde o traço do nônio igualar, ficar alinhado com o traço da escala fixa. E que número que eu leio? Eu não leio mais a escala fixa, eu leio o nônio. Então vem aqui, ó, o 0 não está alinhado, o meio aqui, né, não está alinhado, nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 2. O 2,5 já parece estar alinhado, mas não está tão bem. O 3 também não. O 3,5 está até marcado aí. Deixa eu só aceitar o Joelson de volta. O 3,5 está até marcado, tem uma cola aqui, ó. Não fui eu que fiz, não. Ó. Vou apagar, não some. O material já traz ele. Então, tanto o 3,5 quanto o 4 estão bem alinhados. Conforme o nosso material marcou o 3,5, nós vamos usar ele. Então, eu leio agora no nônio, né? Então, o número é o 3, está entre o 3 e o 4. Eu posso contar, ó, que é o 0, né? Então, é o 1. Quantos traços tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo traço, eu posso pegar isso e multiplicar pela resolução, que seria 0,05 vezes 7. Esse número eu sei que dá 3,35. E é o número que eu vou somar ali. Então, eu realizei primeiro a escala, ou a leitura na escala fixa, depois realizei a leitura no nônio, com isso eu tenho a medição. Então, aquele paquímetro estava indicando 6,35. Tranquilo? Quem está me ouvindo aí? As meninas atualizam aqui, ó, né? Geralmente o que está mais atualizado ele está fora aqui, tá? Conseguiu ver, Joedson? Voltou? Voltei, e até a imagem voltou. Agora eu tô vendo tudo. Show de bola. Ficou claro? Eu posso voltar, Joedson. Como você não viu, perguntar para o Everton e para o Danilo. Ficou clara a explicação? Deu para entender como faz a leitura? Mais alguma dúvida, pessoal? Sim. Danilo também? Estou ouvindo. Sim. Então, se vocês quiserem descansar um pouquinho cedo aí, Edinaldo sempre vai pegar aqui um pouco. Creio que ele está com algum problema no áudio dele. Você acha que também está no ralo hoje? Então, enquanto o Danilo resolve, eu vou trazer para vocês um segundo exercício. Né? Vou capturar aqui e jogar lá para nossa whiteboard para a gente fixar. Tá bom? E até para o Joedson ver que na anterior ele não viu. Então, vou jogar aqui, Joedson, essa outra imagem aqui, ó. Vou jogar ela mais para cá para a gente poder dar um zoom. Como que é feita a leitura, Joedson? Não sei se os demais ainda estão com dúvida. Você tem duas escalas. Você está vendo aqui, né, o nosso paquímetro, certo? Certo, tô vendo sim. Então, aqui em cima a gente tem a escala fixa para milímetro e aqui embaixo a gente tem o nônio, que é onde eu estou circulando agora. Deveria ter usado outra cor, mas já foi. Então, nós temos o nônio aqui embaixo e a escala fixa aqui em cima. Como que é realizada a leitura? Primeiro, você vê onde está a posição do zero do nônio e lê na escala fixa. Então, o zero está aqui. Você vai ler esse ponto aqui, né? Que é o que ele já passou. Então, como que é feita a leitura? Aqui já está no 70, né? Porque tem um corte do paquímetro. Então, é 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Então, se é 76 na escala fixa, eu já anoto, entendeu? Vai ser 76 e vai ter o complemento do nônio. Então, eu já zerei. Escala fixa, eu já fiz a leitura. Agora, eu venho e faço a leitura do nônio. Então, como que eu leio o nônio? É onde o traço do nônio está alinhado com o traço da escala fixa, que é o segundo passo. Você pode ver, ó, tem o 2 está marcado com ponto, não fui eu quem fiz. Já está então uma espécie de cola no material aí para ajudar. Então, o 2 você pode ver que ele está bem alinhadinho com o traço da escala fixa, né? E aí você vai fazer a leitura. Primeiro momento, como que é? Eu conto os traços, ó. 1, que é o 0, né? 1, 2, 3, 4. E multiplico pela resolução dele, né?
Então é 0,05 vezes 4, eu sei que dá 0,2 ou 0,20. Eu venho aqui e somo 76 mais 0,20, né? Soma normal 76,2 ou 76,20. Vamos colocar 20, né? Até para facilitar quem está tendo o primeiro contato e vai estar assistindo esse vídeo depois. E para dizer que tem a precisão da outra casa, né? Então 76,20 milímetros. Ficou tranquilo, Joedson? Ficou tranquilo. Não errei seu nome não, né? Que é isso mesmo, Joedson. Então beleza. Vamos. Oi, Conseguiu ouvir? consegui, agora sim. Tá tranquilo, também posso seguir. Beleza. Então, se está tranquilo para todo mundo, vamos pro primeiro. Geralmente a técnica ensina fazendo, agora vocês fazem e eu observo. Tá bom? Vamos fazer a leitura em milímetro também. Tem a leitura em polegada, não sei se vocês vão utilizar tanto polegada, vai ser mais chegar um eletroduto, algo assim. A gente pode ver posteriormente, né? Mas o ideal é que pelo menos 1 milímetro a gente saia craque já. Deixa eu jogar aqui o outro. Vamos lá. Qual que é a medição em milímetro desse aqui? Fala para mim e fala como fez a leitura, para ver se fixou bem. Tem alguém falando aí? Quem disse? Vamos lá, Joedson, então. Você abre o microfone e ouvir qual que seria a leitura. Qual que é o primeiro passo? Tô esperando vocês agora, hein? Quem que vai fazer essa leitura aí? O primeiro passo é 7, né? 7 milímetros. É, você contou aqui, né, do 10, depois do 10, você contou mais 7? É 10,7, né? Não, é 10, aí você vem contando, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então é 17. Como que você fez isso? Você olhou... Explica aí pra mim como que você encontrou 17. 6,5, 65. É, já matou. Mas explica aí como que você achou o 17. Mas o 17, ele é... No caso aí vai ser 107, não? Milímetro em milímetro? Não, já no paquímetro você já lê em milímetro. Então, é o 17. É, exatamente. Olhou o zero, né? E mediu aqui na escala fixa. 4. Décimos, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ficou claro para todo mundo onde ele fez a medição do 17, né? Porque o zero é contado como um em diante, né? Você fala qual das duas medições? Na parte de cima? Na de baixo lá, o zero é contado como um, né? Aí, no caso, Não, você não conta o zero. não conta ele, mas ele conta o de cima. Ah, ele aponta a posição. Na verdade, ele, que nem aqui, ó, é 10. Tá entre 10 e 20 o valor, né? Você tá vendo as duas. Então você vê, ó. Eu coloquei agora o 17, que tá aí, né? No 17, Uhum, certo? sim. E multiplica aqui, ó, o... Quanto que foi que deu aqui? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, deu. 13, exato. 13, né? Uhum, 0,05. É igual a isso. 65. 0, 17, 0,65, né? 17 mais 0,65, exatamente. Então vai dar que valor? 17,65. Exato, milímetros. Então, creio, né? Creio que fixamos a leitura do paquímetro, certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou, a hora é agora. Esse 0,05 aí é uma margem de erro, é?
É a precisão do nônio, né? Que seria do paquímetro. É a menor medida que ele consegue fazer. Então ele caminha de 0,05 em 0,05. Então a precisão dele é essa, entendeu? Ele indica a precisão. Então se for você precisar de um range menor, nem sei porque eu estou apagando, ele já não te dá. Você quer realizar a medida em 0,02, vou até passar nosso material lá, que aí ele já tem outros com precisões maiores. Só que isso vai criando mais tracinhos ali no nônio. Deixa eu voltar a projetar nosso material aqui. Então esse foi o nosso paquímetro, né? Então são vários aqui, ó. No livro vocês vão encontrar também. Tem vários exercícios lá. Aproveitem aí para o dia 1º já chegar safo, né, nessa habilidade. Que vai ter, né, metrologia. O que mais, né? Conservação do paquímetro. Não aplicar força excessiva no cursor, né? Que é apertar ele, empurrar muito forte. Não utilizar o paquímetro como martelo. Vocês já tocaram nele, né? Sabe como ele tem uma base chata. Então, se você precisa bater alguma coisa, ele tem um formato muito bom, né? Só que não é essa a finalidade dele. Limpar o instrumento sempre após o uso, né? Colocar uma fina camada de óleo para evitar oxidação. Guardar o paquímetro em local seguro. Geralmente eles vêm com caixinha, né? Guarde na caixa. E o outro ponto é a questão da calibração, né? A questão da calibração é um pouco difícil, porque a gente tem 2 paquímetros para comparar as medições. E também, nem sempre a gente tem um molde que já é sabido o valor dele, para a gente ir lá com o paquímetro medir e ver se vai dar igual. Mas é sempre procurar algo nesse sentido. Ou ter outro paquímetro para comparar, para ver se está bem calibrado, ou ter algum objeto que você saiba a medida, né? Que ele não sofra tanta dilatação aí, esteja exposto, né? Alguém falou? Paquímetro não vem, né? Pro kit do micrômetro, ele vem com as hastezinhas, né? Que não sofre alteração, igual você falou. Aí, ó, já tá adivinhando. Ó, qual que é o próximo assunto? Aí, ó, vai ser o co-tutor agora é o Danilo, ó. Já vai me ajudar aqui na facilitação do micrômetro. Então a gente tem o paquímetro, ele faz medições bem... Sim, Danilo. Você fez um curso de usinagem e tinha o micrômetro? Tem. Show de bola. Tá chegando cortado para mim, picotado o seu áudio. Certo, então o micrômetro, né, ele já tem uma precisão além do paquímetro. Muitas vezes você quer fazer uma medição e o mesmo paquímetro que faz medições milesimais, né, ou em milímetros, milimétricas, faz medições quase não sabe falar milimétricas, a gente tem um micrômetro que ainda consegue ir para centésimo e milésimo de milímetro. Então, é um instrumento de medição linear, onde a medida é realizada através do deslocamento de uma haste, mediante o giro de um fuso, no qual está acoplado a um tambor, um cilindro fixo, né? Cada volta completa do fuso implica em um passo gerado pela haste. Então, tem várias precisões, né? Que a gente já está falando de 0,01 milímetro ou 0,001, que já é muito além do que o paquímetro consegue, né? Essa aqui já é difícil ter a primeira, a segunda, então, mais difícil ainda. Isso para medidas, né, no sistema internacional. No sistema inglês, aí, são as polegadas, né? Então, ele varia ali de 0 a 25 milímetros, né? Até 2.000 milímetros, seriam 80 polegadas. E aqui o nosso micrômetro. Não sei se todos já tiveram contato com o micrômetro. O Danilo já me disse que sim. Não sei se o Everton e o Joedson já tiveram contato. Eu já vi, mas não tive contato com o equipamento. Ainda não, né? O Everton também não? Nunca nem vi. Nunca não viu, né? Esse aqui é mais difícil ter. A gente que usa na empresa usa bastante paquímetro, micrômetro. Eu já até uma vez solicitei para comprar, ele tem um valor um pouco salgado, porque ele é já um instrumento com a precisão elevada, né? Ele já é muito específico, acaba tendo um valor agregado
maior. Então, o que ele tem? Tem um arco, né? Tem o encosto móvel, que são as faces para realizar a medição. Esse arco tem um isolamento térmico, quando a gente vai tocar, né? Justamente para não ficar transferindo calor para o material e ele dilatando, porque a medida dele é muito, como fala, é milésimo de milímetro. Então, assim, é uma medida muito precisa e qualquer coisa influencia. E tem a trava, né? Escala fixa. Tem o tambor graduado e a catraca, né? Que você, quando vai usar, se estiver falando bobeira, pode me corrigir, Danilo. Você dá 2 giros, né? Ele faz 2 cliques, é a hora que você tem a melhor precisão do instrumento. É isso mesmo, né, Danilo? Não sei se ele está me ouvindo ou se meu áudio cortou para ele. Mas você gira, né? Depois de aproximar as faces. Confirmado? Então você gira, né? O seu, você vai girando até as suas faces encostarem, né? As faces de medição. E depois você vem com a catraca, dá 2 giros para garantir a, como fala, garantir a precisão na sua medição. O micrômetro, como o Everton não viu, o Joedson creio que já viu, mas não manuseou, e o Danilo é o expert, né? Eu vou voltar para nosso whiteboard e vou trazer para vocês como realiza a medição dele. É mais simples do que o paquímetro. É bem mais tranquilo. Vou jogar nosso whiteboard aqui, só um segundo. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo, ele é muito mais fácil de trabalhar. Vou compartilhar com vocês. Então tá aqui o corte do nosso micrômetro. Então o que a gente lê primeiro nele? A gente lê a escala fixa, né? Que tá aqui, ó. Isso aqui é a escala fixa, depois a gente lê o tambor, certo? A escala fixa varia igual. E aqui tem um pequeno problema. O tambor dele é cilíndrico e a nossa projeção é em 2D. Então acaba que o desenho não fica com o melhor ângulo possível, né? E aqui já pode ter um erro de paralaxe. Então tá. Para realizar, vocês vão ver qual é o ponto que está aparecendo, o último ponto que está aparecendo na escala fixa. Nesse caso aqui, ó, foi onde eu risquei. Vai passando, passo 5, 10. Esses de baixo, ó, eu sei que do 1 ao 5 você vai ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui em cima já tem todos os traços para variar de 1 em 1. Então quanto que vale o traço de baixo? Está entre 0 e 1, bem na posição central, então ele vale meio, né? Cada tracinho embaixo vai variando de meio e meio. E aqui em cima de 1 em 1. Então é 0, aqui é meio, aqui é 1. 1,5, 2, 2,5, 3. 3,5, 4, 4,5, 5. Mas isso seria milímetros? Aqui é milímetro também. Essa primeira medição, né? Aqui a gente já cai para centésimo de milímetro, conforme a precisão desse modelo aqui. Mas a primeira ainda está em milímetro. Mas eu falo o do tambor, a referência do tambor Ah, para... não. O tambor já é centésimo de milímetro. Certo? Então a gente vem aqui na escala, como fala? Na fixa, a gente tem 10, 10,5, 11. Vocês concordam comigo que o traço do 11,5 está aparecendo? Pode ver que o traço aqui está mais grosso. Eu vou riscar para vocês verem o ponto que eu estou falando e vou apagar. Tá vendo que ele está mais grosso aqui nesse... Olha lá, ó, do que em cima? Então eu creio que o 11,5 está aparecendo aqui, certo? Certo. Então a gente já anota 11,5. Antes dava só números inteiros, né? Aqui já muda. Ele já, na primeira medição você já tem décimo de milímetro. E agora você vai para centésimo pela escala dele. Como que ele é o tambor? O tracinho daqui, ó, que estão aqui, ó, como se fosse o nono. O tracinho que está aqui, que se alinhar com o meio, né, da escala fixa, é o que você marca. Então você vem, olha onde está alinhado com o meio da escala fixa. Qual que é o valor que está alinhado aqui?
Zero. Zero. Então é 11,5 mais zero, né? Que resulta em 11,5 milímetros. O que mais que a gente tem? Vamos pegar um outro modelo aqui. Um que vai ficar um pouco mais complexo a leitura. Aqui tem outro. Pode dar Zoom, zoom, né? Aqui eu coloquei um zoom grandão agora. Qual é o número que a nossa escala fixa está trazendo para a gente? Quem consegue ver aí? 41, né? 41. Tem mais um pedacinho aí. Já tá 41,5, né? Exato. Show de bola, hein? Isso aí. E agora a gente vai ler no tambor. No tambor é o que tiver alinhado. Nem eu consegui desenhar reto agora. A gente vem contando, né? 47. Não. 40. Tá 25, né? E vai subindo até o 30. Então, esse traço aqui é 25. Esse aqui seria quanto? Acho que 2, né? É 26. Que aqui, ó, tá vindo do 20, ó, 21, 22, 23, 24, 25, ó, que é esse aqui, né? E aqui 26. É o 26. Só que como é na escala, você teria que multiplicar o 26 vezes esse valor, que é basicamente trazer para duas casas para trás, né? Então é 0,26. Aí você vem e soma 0,26. A parte ou do tambor ou do nônio tem que sempre lembrar que tem que estar compatível com a escala ou com a precisão do instrumento. Então 41,5 mais 0,26, eu sei que vai dar 41,76 milímetros. Certo, senhores? Ok. Ficou alguma dúvida? Se ficou, a hora é agora. Pode aproveitar aí. Quando outro combinado, quando ficar em... pode falar, Danilo. Por mim tá tranquilo, tá beleza. Certo. Quando ficar em silêncio, eu entendo que é um sim, tá bom? Então, quem for tiver uma dúvida, uma pergunta, tem que se manifestar. Então, o micrômetro, né, tem que sempre ajustar o zero, verificar se as partes girantes estão em bom funcionamento, verificar se a catraca de segurança está trabalhando normalmente, limpar, né? Limpar são todos os instrumentos, evitar rebarbas, né? Esse aqui tem que ter uma limpeza mais minuciosa, e até porque dependendo do material que pode estar depositado, pode riscar, né, as faces. Então tem que fazer uma limpeza bem minuciosa nele, que pode também interferir nas medições. E outra questão é a calibração, né? Calibrar um instrumento. Joedson, levantou a mão, fica à vontade. Micrômetro, a gente sempre fazia uma limpeza com um papelzinho, né? Você usa a hastezinha, prensa ele no papel para conferir e dá uma limpada. É, exatamente. Ó. O Danilo já trouxe na prática. Ó, utiliza um papel para evitar também ficar até um material líquido, né? Algum líquido, algum óleo. Joedson, se levantou a mão, só estava testando. Se for isso, eu vou seguir aqui. Se você estava testando, você viu que funciona, né? Então é só levantar a mão aqui que eu vou ceder a palavra aí para. Não, é porque travou aqui. Ah, sim. A catraca, igual o senhor falou, no caso que ela dá mais precisão porque ela trava a peça para não girar o tambor? Também. Não, na verdade você tem a trava. A catraca é como se fosse ela vai ter uma movimentação muito pequena, só que é o suficiente para você ver que alcançou, né, as extremidades ali e garantir a precisão. Muitas vezes você não trava a peça, porque se você apertar muito, né, você pode danificar. Então a medição lá no momento presencial vocês creio que vão ter contato,
Que é uma coisa é a teoria aqui que a gente fala e na prática é outra, né? Mas assim, não chega a travar para... O Danilo levantou a mão, para pendurar. Pode falar, Danilo. Ele vai complementar, ó. A vantagem do micrômetro, né, é igual o paquinho. Quando você utiliza o paquinho, você medir na ponta, né, vamos supor, uma extremidade, como ele tem uma folguinha de ajuste, quando você pressionar demais, ele mente, né? Então, Uhum. o micrômetro é para não ter essa mentirazinha. É, para você ter a máxima precisão possível. Então você dá 2 giros, faz 2 cliques, né, na catraca, e aí é o ponto ideal. Pode ser que trave, Judson. Por exemplo, você está usando uma bancada, né, tá próximo ali, não tem uma diferencial, um desnível, né, para pendurar, então ele vai estar bem próximo ali, pode ser que faça uma leve fixação. Não para você chacoalhar, por exemplo, o micrômetro e a peça continuar, entendeu? Na hora que você chacoalhar, ela escapa. Mas não chega a prender para marcar, mas é justamente para garantir a melhor precisão. Igual o Danilo trouxe aí o errinho, né? Erro mínimo que tem. A catraca corrige. Mas ainda ele tem um erro de 0,0,1, né? Exato. Isso aí é o erro dele, né? O limite da escala dele é o erro. Não, na verdade não. Ele não consegue fazer medidas maiores que, ou com precisão menor que essa. O erro dele vai estar no manual, Joedson. Bem lembrado, vai ter um manual que ele vai te dar um erro, geralmente em percentual. 0,5%, 1%, 2%, entendeu? Mas aí tem que consultar o manual dele que ele traz, quais são as possibilidades de erro. Mas ali é o limite que ele consegue chegar, né? Nas variações na escala dele. Certo? E outra é a questão da instrumentação, né? Se o paquímetro já é difícil a gente ter 2, o micrômetro mais difícil ainda. Então é sempre bom ter um molde, né? Algo que você possa realizar essa medição e saiba qual é a medida que vai dar para conferir se o seu instrumento está calibrado. Outro instrumento é o goniômetro, né? Para medição de ângulos, não vou me aprofundar muito no goniômetro, até porque a gente tem que tratar ainda sobre o OS e POP. Eu vou mostrar 2 modelos para vocês. Mas ele serve para traçar ângulo, então ele é feita a medição conforme a escala fixa, ela aponta qual é o ângulo na escala graduada aqui nesse arco, né? Lembra muito um transferidor. Então ela é articulada e vai movimentando. Lembrando que o ângulo também ele é subdividido em minutos e segundos, né? Então quando você parte para a divisão do ângulo, você tem minutos e segundos. Quando for necessário uma precisão muito grande, né? Você pode adentrar nesses números, mas se não aqui você já tem. Por exemplo, essa aqui deve estar medindo ali 110 graus e tantos minutos, né? Que aqui vai ter a variação. Tem que olhar o quantos tracinhos tem. Eu não vou conseguir me aprofundar tanto pelo tempo que a gente tem para trabalhar no goniômetro. Se tiverem oportunidade no presencial ou quiserem uma aula posterior sobre esse instrumento em si, que eu também nunca nem toquei, nunca vi, né? O pessoal usa muito transferidor normal. A gente pode trabalhar também. A questão de conservação é queda, não utilizar para outra finalidade, né? Sempre a limpeza e guardar em local apropriado, sem umidade, sem exposição a altas temperaturas. Temos um relógio comparador também, já vou trazer ele aqui do lado para vocês. Como que ele vai funcionar? Tem um bloco padrão, ele tem uma altura Y, ou H, tá aqui, e isso vai movimentar o ponteiro dele. Então, quais são as partes, né? Ele tem um ponteiro principal que vai girando. Cada vez que ele completa uma volta, ele gira aqui o contador de voltas. Então, se o seu comparador é em milímetros, ele deu uma volta inteira, quer dizer que ele mediu 1 milímetro, entendeu? E assim vai girando. Então, ele tem a escala ao fundo, né? Seria o mostrador. Tem o ar em volta. Tem um parafuso para fixação do ar. Embaixo, o canhão, onde sai a haste com a ponta de contato. Então aqui você encostou a ponta dele, né? Você não pode também exercer muita força. Travou, você viu o quanto variou, né? Do 0 até aqui, onde está apontando um H, que é a altura desse bloco padrão. Se eu estou fazendo uma medição aqui de confecção de 50 parafusos, por exemplo,
quero traçar a altura deles, você pode vir aqui e setar, né? Ver qual é a altura padrão e os outros você vai passando, vai só comparando. Por isso que é o relógio comparador. Você vem só comparando para ver se está naquela mesma altura. Se não tiver, ele pode ter uma variação igual aqui de X, né? Você já sabe o que você tem que fazer, né? Se refazer o processo de fabricação, ou se aquela peça ali pode, né, ser reutilizada. Você pode ter um trabalho diferente nele. E assim segue. Joedson, fica à vontade. Esse relógio comparador é portátil? Como é que ele... Isso. Ele é pequeno, né? Eu não tenho Mas, uma foto dele real. Você mas, consegue carregar. mas e vamos dar um exemplo, de acordo com a força que você coloca na mão, ele vai alterar, não? Sim, o quanto você pressiona. Ele. Aí não Ah, gera imprecisão, entendi não. o que você está falando. Se ele tem um. Ele não Como se gera fosse um imprecisão, suporte, né? porque ele vai gerar imprecisão de acordo Uhum. com a mão que você coloca, com a E força. suporte magnético. Ele tem um suporte, sim. O Danilo. Fala, Danilo. A maioria já tem um suporte magnético, né? Exato. Que é justamente isso aí, Joedson. Bem lembrado. Assim como Ele é aqui bem não está. sensível no dedo, né? Mas o dedo acaba estragando, né? Porque ele é centésimo e né, bem frágil. Exato. Então tem sim um suporte, bem lembrado, Joedson. É como se fosse um traçador de altura, né? Porque senão, dependendo do quanto você balançasse a sua mão, já teria imprecisão. Ele tem um suporte justamente para quanto você encosta, ele tem que ser uma base plana também, né? Sempre que possível, os laboratórios usam pedra que sofre menos dilatação conforme a variação de temperatura. E aí você vem e coloca o fuso, seria no zero, né? Coloca o fuso na haste dele no zero. E aí o quanto subir, né? Quanto ele variar do zero até o topo, que seria desse H aqui da bloco padrão, é o quanto ele vai girar lá. E ele tem um suporte assim para posicioná-lo. Certo? E aqui mostra, por exemplo, um 00, né? Tá todos os ponteiros alinhados com o zero. Esse aqui, ó, ele deu uma volta e parou no 40. Então o bloco teria 1,4. O contador de volta aqui não está muito. Não está ajudando muito, porque não dá para ver os risquinhos dele, né? Aqui no caso ele deu 3 voltas e parou no 10, então a medição é 3,10. O outro aqui ele deu 6 voltas e parou no 35, então é 6,35. Quais são os cuidados, né? Instrumento precisa ser montado no suporte quando estiver em uso. E também, quando estiver sem uso, né, colocar na caixa dele, utilizar bases planas, né? Evitar choques e riscos, porque se ficar riscando, perde a precisão, você tem que trocar a ponta, né? E choque também, que esses instrumentos, eles sofrem deformação. A aproximação da ponta, né, de contato suave com a peça, então tem que ter uma delicadeza ao manusear. Substituir a ponta quando gasta, que você verifica que está tendo uma imprecisão. Você tem um bloco padrão, exemplo de 1 milímetro, você mediu, está dando não, está dando 0,9 ou 1, na verdade ele vai dar uma medida quando desgasta maior, né? Porque ele perdeu aquele na verdade menor, porque ele precisa afundar mais um pouco, né? Então vai, por exemplo, a medida de 1 deu 0,9. E com isso você consegue ver, né, que a sua ponta está gasta e faz a substituição. Sempre guardar em local apropriado, livre de impureza e calibrar o instrumento sempre que apresentar indicações de desvios acima da tolerância. Senhores, para esse momento de metrologia, né, o nosso material chega até aqui. Temos outros instrumentos, assim como vocês sabem, né, o nosso ensino EAD tem a questão também de sempre estar estudando, né? Então eu creio que cada um de vocês aí está demandando pelo menos 1 hora por dia aí para estar lendo o livro e tudo mais, e a gente vai complementando a web. Com essa parte ficou tranquilo para todo mundo? Tranquilo, beleza. Tranquilo. Eu quero mostrar para vocês outra coisa. Eu não tenho tanto tempo assim, até para não tomar de vocês e começa outro web, mas eu quero mostrar que de qualquer forma fica no vídeo, né? Mesmo que a gente não consiga trabalhar tão bem, que é um modelo de POP e um modelo de OS. São dois modelos meus, né? Então aqui é um POP de lubrificação de um pivô central. Isso aqui eu fiz na época de faculdade,
né, esse procedimento. Então aqui, ó, ele traz o que, né? O que é o procedimento, o porquê desse procedimento, quem realiza, a periodicidade, né? Quando, onde que é feito, e aqui tem os passos, né? Primeiramente, deve-se realizar a limpeza externa da caixa de redução, retirando toda a sujeira do redutor. E sempre que possível com fotos, né? Que auxilia quem for fazer, que a foto ajuda muito, né? Então, para realizar a inspeção do óleo, deve-se abrir a tampa utilizando uma chave, né? Estrela de 7/16 avos. Aqui o outro procedimento, caso esteja abaixo, né, o nível do óleo, ele explica, né? Nível do óleo baixo quando o óleo não cobrir totalmente o pinhão do redutor. Deve-se completar o nível. Verificar a quantidade de horas de trabalho do óleo especificado pelo fabricante. No caso de passadas as horas, né? Deve-se realizar a troca. O que mais? Limpar a tampa e o elemento vedante, garantindo assim que não haverá contaminação do óleo, verificar se há pequenos rasgos, né, e tem a foto ali em cima ou furos no elemento vedante, caso houver, né, efetuar a troca, passar graxa nas bordas, tanto da tampa como do elemento de vedação, evitando desgaste e ressecamento, e tampar novamente a caixa redutora utilizando a chave, né, para fixar de forma confiável. Então tem um risco, né, eu creio, não lembro no modelo lá se tem, nesse caso aqui teve o risco químico, os efeitos, né, irritação na pele, os controles, o uso de luva, né, e óculos, e aqui os EPIs necessários para realizar essa atividade. E embaixo aqui os impactos, né, ao meio ambiente, que é a geração de efluente líquido, alteração da qualidade da água e destinar os efluentes para estações de tratamento de esgoto. Então aqui um modelo de POP, né, para familiarizar vocês, certo? Todo mundo conseguiu ver o modelo de POP aí? Esse modelo de POP é tipo um laudo do serviço que você prestou nesse pivô? Na verdade, não seria um laudo, porque o laudo aí teria que trazer todas as informações técnicas, né? Como que ele estava, o estado, o que foi feito. Aqui é só para quem for fazer a lubrificação, né? Conferir o nível de óleo lá, saber como que é feito. Então aqui ele já traz quais são a sequência de atividades, o que ele precisou, né? A chave, o que ele confere e como que ele finaliza, qual EPI ele usa e qual risco ele corre. É só para... Seria um manual. Uhum. Usou a palavra certa. Ia falar um checklist para uma operação, né? Quase um manual de como fazer a questão da conferência da lubrificação. Basicamente isso. O POP é como você vai... Quase uma receita, né? Que a receita só traz os instrumentos, como fazer. Quer dizer, é uma receita praticamente. Eu não sou tão ávido na cozinha, né? Mas eu creio que quando tem uma receita, ele já traz os insumos que precisa, né? As máquinas, quanto tempo vai fazer cada coisa. Seria basicamente uma receita para uma tarefa. Tranquilo? Tranquilo. Então agora eu vou para uma OS. Ah, pode falar? Da atividade do... Abri errado aqui. Atividade do POP. Para auxiliar vocês aqui, já deixar um exemplo aí de como que é feito, né? Trouxe algo bem fora dentro da minha realidade, mas fora do nosso curso para tentar facilitar, né? Elucidar. Se traz dentro, às vezes traz umas complicações. Então, como que é feito fora, né? Em outra área, o POP é dessa forma. Então, a base, a raiz é a mesma, né? Só muda a especificidade da tarefa que está sendo descrita. E o outro é o S. Aqui eu vou mostrar uma ordem de serviço também do meu trabalho, né? Como é lá da empresa, não tem problema nenhum. Nosso cliente ali, né? Que é o Ministério Público, ele traz, ó, identificação de serviço, a data de abertura, o número da SOS, no caso eles têm um contrato, né? Quem está abrindo e quem está sendo demandado. Então pode ser aqui o nome do gestor e aqui o nome do quem vai fazer a tarefa, né? Do operador. O local onde vai ser feito, o endereço, o telefone, que tipo de chamada é esse, né? Preventiva, corretiva, tem os tipos lá que eles trabalham. Aqui eles trazem uma informação adicional que precisa de trabalho em altura, né? Para alocação de andame, plataforma, já traz descrito. E aqui os serviços, né? Então o item vai ser o local, a marca do equipamento, né? A potência do equipamento, o tipo,
Isso aqui é para instalação, remoção e instalação de equipamento de climatização. Traz uma informação a mais se é inverter ou não, o número, né, desse equipamento, o identificador, que seria aqui é o patrimônio deles, e o tipo de serviço que vai ser realizado. Aqui, ó, são 5 itens, então traz todas essas informações aqui embaixo, quem abriu, né, quem é o responsável por SOS. Nesse caso aqui não tem, mas alguns casos, ou quando a gente devolve, né, uma ordem de serviço, aqui é quem emitiu. Quando a gente devolve com fotos, tudo mais. Ou se no caso, por exemplo, precisa de trabalho em altura, às vezes vem com a foto junto, ou com layout, né, uma planta, e assim vai. Então tem sempre os anexos. Lá de vocês é uma foto do rolamento, né, na segunda atividade. Então ele traz as informações e traz também uma foto, né, para facilitar nessa, como fala, na atividade de vocês. Deu para familiarizar um pouco com os dois? Deu para ver como que é? Estou trazendo uma realidade diferente, mas o escopo é o mesmo. Ficou alguma dúvida? Deu para familiarizar. Isso. Fica o vídeo também, eu vou postar na plataforma. Depois está com a dúvida sobre POP, sobre OS, pode ir lá no vídeo e pausar, né, no finzinho lá que vai ter o projetado, né, esses dois itens, tanto a OS quanto o POP. Certo, senhores? Ficou alguma dúvida em relação a algum assunto? Alguma colocação? Pode ficar à vontade. A respeito que foi passado hoje, eu não tenho dúvida. Tá, Nil? Fechado, tá, Nil. Acho que não sei se foi o Everton Danilo que falou. Também tudo ok? Eu vou dar ok. Fechado. Fechado, então, pessoal. A próxima a gente trabalha um pouco elementos de máquinas, né? Para a gente entrar ali e falar sobre o rolamento, até a parte de mecânica é muito importante. E se tiverem dúvidas em relação a SAP, aproveitem na próxima web para a gente tirar, tá bom? Ou pode chamar na plataforma também no nosso chat. Certo, senhores? Agradeço aí a presença de cada um, né? Desejar bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima web. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, com Deus, hein? Então, falou, professor. Obrigado. Tenha uma ótima noite. Igualmente. Com Deus, até mais.